Prossigo e persigo outras falas, aquelas ainda úmidas, vozes afogadas da viagem negreira. E apesar da minha fala hoje desnudar-se no cálido e esperançoso sol de terras Brasis, onde nasci, o gesto do meu corpo escrita levanta em suas lembranças esmaecidas imagens de um útero primeiro. Conceição Evaristo. Olá, eu sou Sabrina Bispo e está no ar o programa que vai bombar na internet, Afrofeed. Fiquem conectados, não me abandone, porque estão aqui comigo nada mais, nada menos que Ita Laerta, empreendedora criativa e produtora cultural, e Ashley Malia, blogueira e estudante de jornalismo. Mas a gente tem muito mais. Teremos hoje uma entrevista babado com Pedro Caribé, teremos um on-off com o jornalista André Santana e teremos também o Sim, um quadro novo que a gente pensou bem diferente de tudo e que vocês também futuramente poderão participar. Mas por enquanto, sejam bem-vindas, meninas. Tudo bom, Ítala? Obrigada, tudo bom. Tudo bem, Tudo tá em casa? bem, tá tudo em casa. Pronto, pra gente começar, eu quero saber de Ítala. Sim. Fale um pouco da sua formação e da sua atuação profissional hoje. Como é que tá? Sim, primeiro, parabenizar pela estreia. Obrigada. Eu tenho certeza que vai ser um programa de muita repercussão, né? Axé. E realmente a gente está conectado no ambiente certo. E, assim, minha formação eu sou relações públicas de formação, mas sou produtora cultural também. Certo. Eu atuo nessas duas frentes de comunicação e produção cultural. E sou também, que você deve, né? Já também está dentro das conexões da própria rede do Mídia Étnica, saber que é O Vale? o Vale do Dendê. Sim, sim. Mas fale um pouquinho do Vale. Como Sim. é o Vale? Como começou? Qual o objetivo dele? Fale das suas parcerias. O Vale é uma holding social, é um escritório de negócios sociais, né? A gente, na verdade, eu recebi um convite do Paulo Rogério, é uma organização que existe há 2 anos, né? E dentro dela existem 4 cofundadores, que é o Paulo, o professor Hélio Santos e Rosenilda, eu sou também uma dessas cofundadoras. Meu trabalho no Vale, eu estou dentro da diretoria de operações, que é justamente fazer toda a parte operacional e, ao mesmo tempo, pensar também em estratégias, muito com recorte de gênero, né, que isso é uma questão que me interessa bastante, tecnologia e, sobretudo, a comunicação também, né? Então, basicamente, é essa rotina corrida de pensar e operacionalizar ao mesmo tempo, junto com as estratégias que a gente tem traçado aí ao decorrer desses 2 anos. E é uma perspectiva bem inovadora, né, no nosso cenário. Sim. Mas até você chegar no Vale, chegar na parceria com o Paulo, com o professor Hélio, você teve muita dificuldade no processo? Olha, No que se refere à área de comunicação, você sempre se sentiu representada, com espaço para trabalhar, se via na mídia? Como é que funcionava? minha trajetória profissional não foi uma trajetória fácil, não é uma trajetória fácil, como a de muitas mulheres negras e sobretudo, as nordestinas, né? A gente sabe que é um recorte bem delicado do ponto de vista de mercado, de inserção, né? E quanto ao recorte de comunicação, eu posso dizer que eu fui muito felizarda em ser formada por uma rede de comunicadores negros. Eu acho que esse é um grande ponto da minha estrutura, do meu pensamento político e profissional, que me ajudou muito a estabelecer links e também ter um compromisso com essa representatividade, né? De pensar que é importante sempre registrar isso em um projeto cultural que eu possa vir a fazer ou execute, de uma contratação, enfim. Então, eu costumo dizer que eu sou cria do Instituto Mídia Étnica porque eu circulava, né, nessa rede muito por conta da minha irmã, que era diretora do Mídia Étnica, né? Assim como o Paulo fundou e tal, eles se juntaram na época da universidade, e Paulo convocou essas pessoas para estruturar o Instituto, e basicamente eles circulavam na minha casa, os encontros, as atividades que tinham, era uma coisa que também me interessava, então algumas eu participava e fui crescendo muito dentro desse digamos assim, simbólico de uma representatividade que tinha que ser pautada frequentemente, né? E isso... claro que eu quero registrar que não está do jeito que eu gostaria ainda, né? Existe um trabalho de 13 anos que ainda está sendo, digamos assim, a gente sabe que muita coisa mudou, Sim. mas ainda é muito pouco para o que se precisa, principalmente no recorte local, né? Acho que
você também deve, né, Passei saber por isso aí também. e passar por isso, que quando entra no recorte de gênero é mais delicado ainda, né? Essas representações dentro de espaços de comunicação, seja na parte de imagem, mas na parte de conteúdo, na parte até do backstage também, né? Às vezes é o lugar que nos colocam, né? Sim. Não que esse seja um lugar ruim, Mas não é, né? não é opção. Mas não é uma condição. É uma condição. Fale um pouquinho pra gente assim. Hoje a gente tem a explosão da internet. É muito fácil compartilhar conteúdo. Mas na sua época que eu falo, desculpa, tá viu, Ashley? Totalmente... A gente é super jovem, maravilhosas. Mas assim, quando você começa a estudar... Não, eu compartilho também, porque eu também comecei a estudar comunicação em 2005. Sim, você tem que 30, 31... Vamos pular essa parte, ó. Fecha a cara. Tá ótimo. E tá lá, conta pra gente. A gente, na época que você começa a estudar comunicação, produzir conteúdo, não tinha essa explosão da internet. Não era tão fácil compartilhar conteúdo e fazer com que todo mundo tivesse acesso. Quais são as estratégias que vocês montam? O que é que vocês utilizam para poder veicular o que vocês querem falar? Ótimo. É importante colocar esses dois cenários, né? Assim, o que acontece? Eu vou falar do ponto de vista de quem atua em uma perspectiva assim, de backstage, né? Sim. De pensar na estratégia de comunicação, porque eu não sou uma influenciadora digital, né? Eu gosto muito de acompanhar histórias narrativas de pessoas que me inspiram nas redes sociais e fico muito feliz que esse boom alcançou e conseguiu que eu, né, digamos assim, democratizar o acesso a essas pessoas, né? Sim. E essa virada de acesso à democratização da internet e todo um questionamento de uma sociedade que na verdade reivindica uma representação, foi muito do meu processo também de formação política, que a gente sempre tem formação, mas eu posso dizer que a gente passa por nuances mesmo assim, de formação política, quem circula nos movimentos sociais, que fica muito, muito registrado na sua cabeça que aquilo foi uma virada de chave, né? Então, eu posso dizer que a minha geração pensava, lia mais, né? Se reunia mais nos lugares, né? A gente que vem de um movimento hip-hop, que circula mais nos circuitos culturais de bairro e tal, né? Era mais um esquema de se reunir, era aquela comunicação que hoje em dia a gente chama de comunicação offline, né? Era a rede offline, que a gente se reunia nos lugares, ia para os shows de rap e tudo. E ali não deixava de ser uma rede social também. É uma rede e funcionava social muito bem. Exatamente. E eu acho que a estratégia que a gente deve ter e começa a pensar é justamente de trazer essas pautas que a gente, né, constrói ao longo desses anos, dessas décadas, que eu acho que tem o quê? Menos de 2 décadas, né, desse boom, para a vida na internet, né? Que é o que vocês estão fazendo muito bem aqui hoje. Isso é importante, cruzar essas gerações, estabelecer esses links, senão a gente não se retroalimenta. Acho que ela pode falar bem melhor do que eu, porque ela está numa geração, né, que eu acho incrível, que eu também não quero rotulá-la, mas enfim. Mas é a geração tombamento, vamos ver se ela concorda. Vamos passar a bola para a Ashley. Ashley, fale um pouquinho, eu disse que você é estudante de jornalismo, você pode aproveitar a fala de Ítala para colocar um pouco como é que está o cenário hoje enquanto estudante de jornalismo, se você compartilha das dificuldades que ela colocou aqui e como é ser blogueira, né? Porque é tempo de likes, seguidores, muitas lives. Como é ser blogueira, como é ter a internet como possibilidade de divulgar o que você quiser. Então, né, essa questão de como está o jornalismo hoje para mim e como é estar na internet nesses tempos de likes, eu acho que se choca muito. Hoje em dia, eu já vejo mais possibilidades para mim, para outras mulheres negras dentro do jornalismo, justamente porque hoje a gente tem outros espaços para estar disputando narrativas. Então, se antes a gente não tinha representatividade na mídia e tal, hoje em dia, com a internet, a gente pode estar tendo voz, né? Então, a grande questão é isso. Fale um pouquinho do seu blog. O que é o blog Achismos?
Então, Blog Achismos, na verdade, é minha trajetória na universidade, né? Já no ensino médio, eu tinha essa vontade já de trabalhar com comunicação e tal, mas logo quando eu entrei na universidade, que eu tive essa ideia, né, de criar um blog, e ele foi se moldando à medida em que eu ia aprendendo novas coisas, que eu ia descobrindo novos espaços e tudo mais. Então, hoje em dia, junto com a minha construção da minha identidade, o blog foi surgindo e fluindo. Então, hoje, ele fala principalmente sobre as questões raciais e de gênero, mas eu tento mesclar junto com cultura, junto com essas coisas, sempre trazendo a questão racial para dentro, sabe? Se eu vou falar de cinema, por exemplo, eu sempre tento trazer a questão racial para a pauta. Então, o Achismos é isso. Muito bom. Meninas, vou pedir um pouquinho de paciência, que agora a gente vai ver um bate-papo massa com o André. Vou convidar ele para a nossa conversa, o jornalista André Santana, que vai falar um pouquinho como ele e a galera dele denegriu a mídia em 2005. É com você, André. Então, em 2005, um grupo de jovens estudantes dos cursos de comunicação aqui de Salvador, na Bahia, né, de jornalismo, relações públicas, cinema, publicidade, percebeu que existia um vácuo muito grande dentro das discussões, tanto do movimento de democratização da comunicação, onde os grupos todos pautavam opressões, violações sem um enfoque racial, né, sem dizer que as pessoas mais violentarem seus direitos nos meios de comunicação era a população negra. E do outro lado, o movimento negro, que a gente percebia que, por mais que tinha já uma luta histórica de reivindicações, uma pauta histórica de reivindicações, ainda tinha muita dificuldade de ter a visibilidade merecida para suas pautas nos meios de comunicação. Então, esses jovens aqui em Salvador, né, resolveu se unir, né, colocar os nossos conhecimentos da comunicação em prol dessa causa, dessa luta, e levar tanto para os debates sobre comunicação, a importância da questão racial. Então, falar que o direito humano à comunicação atinge necessariamente aquelas pessoas que têm todos os seus outros direitos já violados, em especial aqui no Brasil a comunidade negra, e também ajudar ao movimento negro a melhor utilizar, né, se empoderar dessas ferramentas da comunicação para ter um maior alcance das suas lutas, das suas demandas. Atualmente o Instituto mantém uma sede aqui no bairro do 2 de Julho, no centro de Salvador, que é um espaço de criação, de intercâmbios culturais, de trocas, de produção de conhecimento, de conteúdos. É um espaço que tem aqui para que as pessoas que tenham ideias criativas, que tenham propósitos transformadores, possam vir aqui ocupar os espaços. Temos pessoas aqui que trocam informações, conhecimentos, e a gente tem tido já, assim, nesses 3, 4 anos de espaço, uma intensa agenda de atividades, com cursos, com palestras, com lançamentos, com shows, com pessoas de outros lugares do mundo que vêm para aqui, que ficam aqui, que trocam seus conhecimentos. Então, perceber os jovens interessados em utilizar cada vez mais as ferramentas da comunicação, a tecnologia, a inovação para o impacto social, para a transformação, é isso que impulsiona o Instituto Mídia Étnica a continuar com a sua bandeira de denegrir a mídia. Muito obrigada, André, pela participação. Beijo, meu afro. Fique com a gente, não abandone não. Vou voltar com vocês, tá bom, meninas? E tá lá. Faça um comparativo pra gente. Como era ser comunicadora, né? Publicitária, RP, você, né? Relações públicas, não confunde. Relações públicas, produtora, pessoa, né, gente? Babado. Então, como era ser comunicadora em 2005? Como é ser comunicadora hoje, 2018, internet, várias possibilidades? Bacana lembrar, assim, de 2005, porque em 2005 eu tinha, o quê, 17 anos, e eu, nesse momento, eu recebi uma formação, que era um curso de uma organização daqui de Salvador, chamada Omidudu. Vários jovens de Salvador devem lembrar disso, jovens que estão aos 30, né, importante. Não lembro mais, eu lembrava. Você lembra, assim.
E eu lembro que nesse curso a gente aprendia algumas ferramentas de comunicação que era audiovisual, tinha fotografia, escrita também, acho que era escrita criativa, escrita jornalística, enfim. Isso definiu muito a minha escolha profissional, porque eu entrei na universidade atrasada, né? Eu entrei com 19. Era uma ONG? Era uma ONG de Salvador que trabalhava muito com a questão afirmativa, né? A partir da comunicação e também a partir de empreendedorismo, algumas temáticas também assim políticas, enfim. E foi bacana porque eu lembro que outros jovens que participaram dessa formação hoje em dia estão também como comunicadores. Alguns viraram empreendedores, artistas, mas é interessante que isso abriu uma janela assim na minha cabeça e estabelecer esses links agora, né? Quando você revisita esse passado, 2005, como é que a gente se comunicava? A gente se comunicava por quê? Telefone, não sei se eu tinha celular, acho que eu não tinha celular. Demorei para ter um celular, viu? Aquele... Não tinha dinheiro. Pois é, eu lembro que eu ganhei de presente um Nokia 1100, gente. Isso de aniversário, acho que eu ganhei isso com 18 anos. E a gente se comunicava... Hoje em dia, se for falar, muito mal, né? Se comunicava mal para essa época. Mas naquela época, era muito a questão do Insta, acho que já tinha internet. Já tinha internet em 2005? Já tinha internet. Não tinha, né? Dados móveis. E eu lembro que eu disputava com minhas eu irmãs. Eu só tinha um computador em casa. Pois é, a gente conseguiu comprar um computador... E a gente disputava os horários para entrar nos bate-papos, enfim, era uma descoberta ainda, né? Catava milho no teclado, não sabia mexer direito, mas já me sentia comunicadora, assim. Acho que meu processo de comunicação é diferente você pensar quanto RP, quanto publicitário, quanto jornalista, né? Apesar de todos se conectarem. Mas eu sempre fui muito desse lugar de mediar conflito, mediar interesses do bairro, dos artistas com os comerciantes para conseguir apoio, para fazer o show de rap, de mediar relações, né, dentro de casa. Então, é meio que o trabalho de relações públicas, né? Sim. Mediar os públicos, mediar, fazer interface com algum, digamos assim, aparelho cultural ou com alguma instituição. Então, eu acho que eu já era relações públicas e não sabia, né? E isso é bacana, assim, quando um jovem tem uma formação, antes de entrar na universidade, ele consegue ter insights melhores, ele consegue, né, ter... No seu caso, tinha um olhar muito social, comunitário aí. Isso. Né? A presença da música, a formação política já entra com outro olhar. Minha formação política é o rap. Tá aí, vestindo a camisa. Conscientemente. Pronto, passando para Ashley um pouquinho. Saindo da questão do suporte tecnológico, a gente vai voltar para ele já. Sobre pautas, e ela pode ajudar também. Você acha que mudou um pouquinho, as pautas mudaram? Agora, quais são as suas demandas hoje? Você, enquanto jornalista, Ashley, quais são as suas demandas? Então, as minhas demandas hoje é fazer com que outras pessoas negras alcancem esse espaço, sabe? Elas têm que chegar até aqui, elas têm que ouvir e entender o que a gente está falando. Então, é basicamente isso, chegar nesse lugar, né, onde a mídia tradicional chega, de forma que a gente possa atingir esse público que ainda não está tão ligado ainda à internet, está de uma forma um pouco superficial. A TV aberta ainda tem peso, né? Porque ouvindo Ashley falar, parece que é a mesma demanda que eu tinha quando eu comecei, talvez quando o Ítala começou. Sim. Porque a grande dificuldade, eu fico me perguntando muito, é como a gente pode linkar informação e interatividade. Porque a gente percebe muitos blogueiros, né, digital influencer, com muitos seguidores, mas quando a gente vai ver a questão de conteúdo. Nesse meio, Ashley, eu queria saber de você, como é que você pensa? Quais são as estratégias que eu posso utilizar para me destacar enquanto jornalista negra, já que tem tanto sendo produzido? Então, né, a grande questão para mim ainda hoje é essa, como chegar até ali com tanta disputa, com tanta... essa questão mesmo da disputa. Eu acho que hoje em dia o caminho é você fazer as pessoas te conhecerem por quem você é. Se você personaliza o seu trabalho, você consegue um destaque, um alcance maior. Porque assim,
A partir do momento em que as pessoas passam a te conhecer, a conhecer a personalidade, a ver que você é divertida, que você faz outras coisas, é que elas começam a se interessar pelo conteúdo. Então, eu acho que ter esse equilíbrio é muito importante, porque hoje a gente já tem muita gente falando sobre muita coisa. E aí a gente tem que fazer essa balança mesmo para conseguir tocar, para conseguir chegar nas pessoas, né? E assim conseguindo mais público. Pronto. Para deixar a nossa conversa ainda mais consistente, eu vou passar o link para um cara que entende muito quando o papo é denegrir a mídia. Aperte o play para Pedro Caribé. Eu acho que tem 2 elementos para a gente pensar a presença da população negra nos meios de comunicação e cultura de uma forma geral. A primeira é a propriedade intelectual, né? Em que medida nós temos presença em termos de autores ou proprietários econômicos ou com poder político de decisão nos meios de comunicação. Essa ainda é um caminho muito tortuoso, né? Temos pouquíssimas pessoas negras que são acionistas ou exercem cargos de direção em grandes veículos comerciais de comunicação, que ainda tem um papel muito grande na formação da mídia. Temos pouquíssimas pessoas negras também no âmbito da comunicação pública ou nas decisões dos estados que afetam a propriedade dos meios de comunicação, em especial a radiodifusão. E ainda temos poucos profissionais em posições estratégicas trabalhando nesses veículos, tanto públicos quanto comerciais. Então temos uma autoria ainda incipiente. O segundo ponto para a gente pensar sobre a presença negra nos meios de comunicação é a questão da subjetividade e representação do sentido, dos nossos signos, dos nossos valores culturais. Nesse sentido, também temos ainda uma distância muito grande, né, para o que a gente deseja como ideal. Lógico que muita coisa já avançou na publicidade, nas telenovelas, nos telejornais. Já temos não só profissionais, mas principalmente temas que nos reconhecem, né? Você vai tratar da execução de Marielle recentemente, em veículos como o Fantástico, da Rede Globo, e você vai ter uma abordagem que releva as questões raciais também envolvidas na execução dela, no trabalho, na sua luta diária, né, enquanto mulher negra. Enfim, a questão do tema, ou do assunto negro, né, ou então dos signos, ou das formas da cultura negra de construir o mundo, elas ainda também estão presentes de forma muito incipiente, né, de forma geral. Quando aparece um ou outro, a gente fica muito feliz, porque antes não tinha quase nada, mas ainda é muito pouco. Então, eu creio que são esses 2 elementos que fazem com que a gente pontue ainda um longo caminho para termos uma representação, uma participação da população negra nos meios de comunicação. Valeu pela contribuição, Pedro. Arrasou demais, viu? Eu lhe dou vários likes. Vocês dão? Pedro é queridíssimo. Sigam aí Pedro Caribé, porque ele é demais. Meninas, para finalizar, eu queria que vocês falassem um pouco, na verdade, dessem uma dica, um recado para quem está assistindo a gente, os jovens que desejam estudar comunicação, no caso de Ashley, que está estudando, como eles podem encarar o mercado hoje, quais são as perspectivas, qual é a dica que Ashley deixa, aí está lá com toda a sua experiência. É possível ainda a gente ver a mídia com a nossa presença denegrindo mesmo, a gente pode denegrir esse espaço? Ou será que a gente pode sair desse estereótipo? Ainda é possível? Não. Não quero estudar comunicação porque a dificuldade que Ítala encontrou ainda é a mesma que Ashley encontra. Algo otimista, por favor, preciso de outros comunicadores negros ocupando espaço. Claro. Olha, eu sou uma otimista com pés no chão, assim, sabe? Eu acho que se a gente for pensar em produção, a gente tem, na verdade, um momento rico de produção de conteúdo. Eu gosto da ideia de ter muita gente fazendo muitas coisas, no sentido assim, de produzindo esses conteúdos das diversas formas.
porque eu acho que a gente está fazendo um deslocamento, sabe? É como se a gente estivesse saindo de um lugar que estava totalmente congelado, e esse deslocamento vai passar, claro, por uma série de, enfim, de desconfortos, de ajustes, que é muito natural mesmo, quando você está passando por alguma disruptura, algum momento, né, de reajuste numa sociedade, enfim, logo nos veículos de comunicação, você tem aí umas transformações que às vezes bate certo, às vezes não bate, às vezes agrada, às vezes não agrada. É muito normal isso. Isso é muito bom. Acho que isso é um termômetro muito bom do que pode vir a ser, sabe? E eu sinto que esses jovens, a gente que trabalha com formação de juventude, trabalha na periferia ou circula, mesmo, né, passando por outros lugares e não estando mais, às vezes, no bairro de origem, que é o meu caso, eu sinto muito que essa geração gosta e tem muita, digamos assim, muita força para fazer o faça você mesmo, sabe? E o celular tem ajudado muito para isso, né? A internet também. Então, eu sou muito otimista em relação à possibilidade de alcance e de outras pessoas que têm ou o nosso perfil, um perfil que gostaria de ser representado e não é ainda como deveria, né? Porque eu acho que a internet acaba influenciando com certeza as pautas da TV aberta hoje. Sim. Não existe TV aberta hoje que não pense em conteúdos que estão circulando na internet. Quem pauta hoje é a internet. Não tem para onde correr, não tem volta. Não tem volta. Então, isso é importante para a gente pensar naquilo que você falou, da nossa voz, né? Onde é que está a nossa voz? Como é que a gente quer que ela ecoe? Como é que a gente quer que ela chegue? Isso a gente dá para reclamar, a gente dá para pautar, a gente dá para fazer tudo isso na internet e na TV também, né? Claro, esse movimento está crescendo. Como profissional, eu acho que, assim, é muito importante, principalmente para o jovem de periferia, para a mulher, enfim, que crescem sem vantagens e sem privilégios, saber que a narrativa dela é um ativo, tem uma potência que pode virar uma ideia, que pode virar um produto com responsabilidade, se assim ela quiser, né? Com digamos assim, com coerência, né? Então, eu acho que esse momento que a gente vive agora de gerações que estão pautando a questão estética, porque, enfim, acontece isso. Muitas das revoluções, muitos movimentos políticos e sociais pautaram primeiro questões estéticas. A música é muito responsável por isso, né? É uma mudança orgânica, né? O cabelo dela, o piercing, o relógio, as cores da roupa tem muito a ver com a questão também política, né? Acho que isso é importante. Eu vejo isso muito como símbolos. E a gente tem que entender que ela não é só uma imagem. Há um discurso, né? Nessa imagem. E às vezes a gente fica com um pouco de preconceito com essa geração, mas é um discurso, né? Que eles também estão se formando, estão se descobrindo. Então, nesse ponto, assim, eu acho que esses profissionais vêm com muito mais identidade, sabe? Vêm sabendo mais o que quer, vêm sabendo o que podem fazer sem ser, digamos assim, aprisionados, sem ser criticados porque está fazendo algo que acordou e resolveu fazer. Então, a possibilidade de experimentar mais, com certeza, reverbera no meu amadurecimento profissional e emocional. Eu penso muito assim. Então, eu acho que a internet está fazendo muito, muito bem para as próximas gerações nesse ponto. Porque, basicamente, as pessoas vão se olhar e falar, porra, desculpa o palavrão, tá, meu amor? Eu não vou fazer mais... Não vou fazer mais isso, ou isso não é legal, isso não é sensato, isso não é coerente. Eu acho que isso é importante, sabe? Essa geração sem tá tribunais, bem livre. sem tribunais tá também, assim sabe? Mesmo. Ashley, como é que você se sente, né, nesse bate-papo todo que a gente teve aqui, tendo uma pessoa como Ítala? Porque você está iniciando a trajetória, já tem a sua história, já está começando a caminhar. Mas tem Ítala que a gente percebe que tem uma fala consistente, muita segurança, tem uma caminhada aí. Eu queria que a Ashley falasse um pouquinho como é que você se sente no que se refere ao otimismo, à perspectiva, expectativa. Então, né, Ítala começou falando que ela é um pouco mais pé no chão e tal. Eu acredito que a gente tem que ser pé no chão, mas eu ainda vou um pouco, sabe? Eu entrei no jornalismo justamente porque eu pensei, eu queria muito que
aquilo existisse. Então, acho que o que a gente precisa fazer hoje é ir e fazer. A gente tem que pensar sempre em estar tomando iniciativa das coisas, sabe? Eu pensei em criar um blog, eu queria que fosse falado aqueles assuntos, sabe? Então, eu fui e fiz. Hoje, há pouquíssimo tempo mesmo, que eu resolvi criar um canal no YouTube. Eu ainda estou pensando em várias coisas. E aí eu já penso em escrever outra coisa. Mas, assim, eu sempre penso, se eu quero que aquilo exista, eu tenho que fazer, sabe? E parando para pensar sobre o jornalismo hoje, é com esse sentimento que eu estou me iniciando na área, sabe? Porque o jornalismo está mudando. E quem está ficando para trás é quem ainda pensa nos antigos modelos que não funcionam mais, principalmente com a nossa geração, que tem outras perspectivas, outros gostos, outras necessidades. Então, quem ousa e quem se joga mesmo para fazer as coisas, eu acho que é o que tem chances de dar certo, sabe? Então, o que eu penso é isso. A gente tem que fazer, ter iniciativa mesmo e, como vocês falaram, se jogar sem medo. Ouviram, Experimentar, né? Experimentar. Ouviram, né? Se joguem, pegue a visão. Ashley já falou tudo. Olha só, a gente tem um quadro aqui no Afrofeed que se chama Aí Sim. Você que está em casa, tem aí alguma padaria na sua casa, tem um pão massa que você gosta, tem um espaço cultural, vai ter uma programação cultural que você quer divulgar, tem um artista que você quer também que a gente conheça, ou quer se divulgar, mande um vídeo pra gente, basta ter 14 segundos, vai divulgar o que você faz, ou o que a pessoa que você quer divulgar faz, e vai dizer, aí sim, que é o nome do nosso quadro. No Aí Sim de hoje, Bem tem baiano, um menino, né? bem baiano, aí sim. No Aí Sim de hoje, tem um menino que arrasa, não sei se vocês conhecem, Wagner, o artista suburbano. Já ouviram falar? Não. Cadê vocês? Bora acessar, descobrir o menino aí, hein? Pra já. Então, com vocês, o Aí Sim de hoje com o artista suburbano. Aí sim, hein? Salve, salve, meus afros, beleza? Eu sou o Wagner Jesus e quero te convidar para conhecer a página no Instagram, Facebook e principalmente no YouTube, @oartistasuburbano. Quem é o artista suburbano? Quem? Eu sou o artista suburbano, você é o artista suburbano. Você viu as roupas que eu te mandei, pai? Tô aqui no shopping, experimentando um bocado de roupa feita por preto, pra nós preto, que isso que é identificação, né não, meu irmão? Só roupa massa, Se você não me acompanha nas redes sociais, esse é o momento. Vai lá no Facebook e no Instagram, @oartistasuburbano. Tô te esperando lá, hein? Galera, eu tô no chão, caída, ó, com o meu fecha-cara. O programa acabou. Acabou aqui no estúdio, tá? Mas o Afrofeed continua aí disponível nos nossos canais. Acompanhe. Portal Correio Nagô. Acompanhe o nosso link, que vai estar disponível na nossa bio. Né? Assim que... Me ensina, Ashley! Oi, meninas. Link disponível na bio. Meninas, muito obrigada. Sem vocês o programa não seria a delícia que foi. Obrigada aí, tá lá? Eu que agradeço. Obrigada e sucesso. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Você é uma comunicadora nata. Obrigada, o programa é nosso, o espaço é nosso. Dê proposta de pauta, Pode participe deixar. do Aí Sim. Vou acompanhar. Ajude a gente. Vou fazer o meu na boca do rio. Pode deixar. Por favor. E Ashley, obrigada também. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei o espaço, né? E é isso aí. Ashley é maravilhosa, gente. Eu vou falar como ela. Obrigada, gente. O Afrofeed tá aí disponível para vocês. Acesse os nossos canais. Não fique desconectado. E é isso, não esqueça, a gente vai bombar. Afrofeed.